Esse momento que teremos agora é um momento sempre desafiador para a vida cristã. Isto porque depende de nós, claro que Deus em primeiro lugar, mas depende de nós o ato do culto. Se decidimos querer cultuar ao Senhor, assim o faremos. Se não decidirmos, será este momento apenas mais um momento da nossa vida sem expressão nenhuma. Portanto, que seja este ato de adoração ao Senhor, o seu ato de culto, o ato de culto da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. A comunhão faz parte desse ato de culto, portanto, convido você para ficar de pé e compartilhar com quem está ao seu lado do seu desejo de, através da comunhão, louvar ao Senhor com a nossa igreja. Você pode se assentar, nós vamos fazer esta oração em forma de música. Que seja estas palavras, a nossa palavra nesta manhã, logo no início desse culto. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava consigo mesmo, dizendo: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava profundamente, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Conclui Jesus: digo-vos que este desceu justificado para casa,
e não o outro, pois todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Com essa colocação de Jesus, com essa conclusão de Jesus, com essa aplicação que Jesus faz a esta história belíssima e triste, nós vamos orar. Nós vamos pedir ao Senhor que Ele humilhe o nosso coração, porque quando o Senhor nos humilha, nós não tememos os homens. É bom que Ele mesmo nos humilhe e não os homens. E hoje nós estamos também introduzindo uma diferença no culto. Nós estamos incluindo aquele momento de intercessão, que seria depois da entrega dos dízimos e ofertas. Estamos colocando agora junto com a confissão, uma experiência para ver como é que funciona. Então nós vamos orar também pelos irmãos Andréia dos Santos, Antônia Guimarães, Beti Lacerda, Ceci Carvalho, Débora Fernandes. E aqui nós temos o nome do irmão, está no boletim, estou lendo o boletim, o nome do irmão Diomedes Falcão da Mota. E este querido irmão nos deixou esta semana. O culto foi no dia 14, às 15h30, no cemitério São João Batista, em Botafogo. O sepultamento foi às 16h30. Eu estava em Santos, na convenção, e aí o pastor Estevão nos ajudou dirigindo o culto em gratidão a Deus pela vida do irmão Diomedes Falcão da Mota. Mas prossigamos intercedendo pela irmã Ieda Mendonça da Mota, que é a esposa, e pelos filhos, a Sara e o Samuel. Filho Sara e a filha Sara e o filho Samuel. Oremos também, irmãos, pelos outros nomes que temos aqui: Genícia Peixoto, Gerimar Alencar, Aide Pinheiro, Hilda dos Santos, Ivani Galvão, Joaquina Anjos, Jonas Kaiser, José Peixoto, diaconisa Alice Neves de Oliveira, diaconisa Nádia Richa de Sabarreto, pelo irmão Marcos Vinícius, pelo pastor Osir Antônio Manso, pelo irmão Corino Decotelli, e vamos orar também pelo nosso país. Nosso país hoje tem um dia histórico, e você sabe que nos dias históricos tudo pode acontecer. Então nós queremos orar para que o Senhor tome as rédeas deste país e do povo brasileiro, e que o Senhor contenha as nossas paixões, sejam elas prós ou contras, mas que de toda forma nós estejamos colocados nas mãos do Senhor. Vamos orar então pelo nosso país também, e orar por esses irmãos cujos nomes temos aqui no boletim, e a esses outros que acabei de mencionar. Curve a sua cabeça agora e confesse ao Senhor a sua falha, o seu pecado. Convide o Senhor para dirigir a sua vida, você que está aqui pela primeira vez, ou você que esteja nos acompanhando pelo rádio ou pela internet, peça que o Senhor dirija também a sua vida. Deus e Pai, nós queremos neste instante colocar diante de Ti, inicialmente, a nossa confissão. Queremos confessar, Senhor, que temos sido falhos, nós erramos muitas vezes, tantas vezes, e desejamos, porém, acertar. Então pedimos a Tua purifiques de todo o pecado, porque o sangue de Jesus tem que fazer isso muito bem, como ninguém e como nada mais. Então pedimos a Tua purificação sobre nós, pedimos a direção do Teu Espírito, pedimos, Senhor Deus, que cada irmão que está aqui hoje possa realmente colocar o seu coração diante de Ti, se humilhar diante de Ti, orar, buscar a Tua face, porque assim sabemos que Tu ouvirás dos céus, perdoarás os nossos pecados e sararás a nossa terra. E por falar em sararás a nossa terra, Senhor, nós queremos interceder por ela. Oramos pelo Brasil, esta pátria querida. Nós pedimos para que o sol da liberdade continue raiando desde Brasília até o último recanto desta terra. Ó Deus, que haja paz em Jerusalém, como diz a Tua palavra, que nós devemos orar pela paz da cidade onde moramos, que haja paz no Brasil, que haja paz no Rio de Janeiro, que haja paz em Brasília, em todos os lugares, mas que a Tua vontade prevaleça sobre as nossas pequenas vontades. Ó Deus, seja qual for o resultado desta operação que hoje se conduz no Congresso Nacional, nós pedimos que haja
maturidade da parte do povo para a aceitação desse resultado. E, Senhor Deus, que nós tenhamos no Brasil pós-impeachment, tenhamos dias melhores, tenhamos uma economia saudável, tenhamos, ó Deus, empregos para os chefes de família, para as irmãs também, enfim, para todas as pessoas, jovens, que tenhamos escolas abertas e crianças correndo, que tenhamos, ó Deus, toda a estrutura de um país funcionando a contento e segundo a Tua vontade santa e soberana. Oramos por esses irmãos cujos nomes acabei de declinar. Ó Deus, alguns deles estão acamados, não podem estar aqui conosco, outros estão no hospital ainda, como o caso do pastor Osir Antônio Manso e também, Senhor, o irmão Marcos Vinícius. Pedimos sobre eles a extensão das Tuas bênçãos, a Tua graça colocada sobre eles ali no hospital e também as famílias, os familiares, os irmãos que estão cuidando deles. Ó Deus, ajuda-os a todos nestas horas difíceis. Oramos também, Senhor, pela consolação da família do diácono Diomedes Falcão da Mota. Ó Senhor, aquele Teu servo que tanta alegria nos trouxe e a sua alegria pessoal nos contagiava a todos, e nós Te louvamos por aquela vida tão bonita que foi vivida aqui em nosso meio durante tantos anos. Pedimos a Tua graça agora sobre a família, sobre a irmã Ieda, sobre Sara, sobre Samuel, para que, Senhor Deus, o Teu consolo possa prevalecer sobre os corações deles. E agora, Senhor, pedimos a Tua bênção por nós todos. Pedimos por este culto para que possa Te agradar por inteiro. Que cada movimento aqui, cada palavra pronunciada, cada cântico cantado, cada instrumento executado, tudo, Senhor, possa contribuir para o engrandecimento do nome do Senhor Jesus. Porque é nesse nome santo e precioso que nós oramos nesta hora. Amém. Agora, ainda com a cabeça curvada, você tem a oportunidade de ouvir os instrumentos, os primeiros instrumentos tocando no culto. Então, que você curve a sua cabeça e você possa dizer ao Senhor: Senhor, continue falando ao meu coração.
Se conseguimos colocar em prática o primeiro cântico, para esquecermos do mundo as pressões, nós vamos poder de pé cantarmos este hino, como diz o texto, com alegria, porque a nossa alegria independe das pressões deste mundo, porque a nossa alegria vem do Senhor. De pé vamos louvá-lo dizendo que neste dia nós temos alegria e vamos desfrutá-la.
Obrigado pela mensagem, Coral Nicé Sorém. Tudo a ver com o momento que vivemos. Obrigado pelo testemunho de vocês. Entregaremos dízimos e ofertas neste momento, e se você tem dúvidas sobre a importância do dízimo na palavra de Deus ou na vida da igreja, eu vou pedir para você, desculpe a menção, mas eu vou pedir para você dar uma olhada na Rebeca ali em cima. A Rebeca é a primeira vez que está trabalhando, não é isso? Na câmera, primeira vez. A Rebeca é uma jovem e está na classe do ministério do pastor, na classe de novos crentes, em breve será batizada e já está se dedicando com vida, com talento, com trabalho aqui na casa do Senhor. Entregar dízimos e ofertas é isto, é antes de entregar valor monetário, é entregar vida, assim como Rebeca está fazendo ali e favorecendo a transmissão pela internet. Que façamos assim nesse momento, entregando ofertas, mas entregando também vidas, assim como a Rebeca está fazendo. Ao som do canto, que será o seu canto, nós vamos fazer isso.
convidar a irmã Maria Helena Linhares para vir ao microfone. A irmã Maria Helena irá orar, agradecendo a Deus a oportunidade de entregarmos dízimos e ofertas. Lembrando que, se podemos fazer isso, fazemos porque o Senhor tem nos abençoado. E Ele quer que a gente agradeça a Ele por essa oportunidade maravilhosa. Não são só os dízimos, são as ofertas que devemos cuidar e devemos entregar na casa do Senhor. Querido Deus e amantíssimo Pai, mais uma vez, Senhor Deus, continuamos na Tua presença. Agora aqui como igreja, Senhor, é um privilégio que Tu nos dás de poder Te servir, Te adorar, Te louvar, Senhor. E agradecer, Senhor, todas as bênçãos que Tu tens dado nas nossas vidas. Porque até aqui, Senhor, Tu nos tens sustentado, guardado, protegido, orientado, Senhor. Apesar de sermos tão pecadores, mas o Teu amor para conosco, Senhor Deus, é muito grande. E por isso nós Te agradecemos, meu Pai, por tudo que Tu tens feito por nós. E nesse momento, Senhor, também queremos Te agradecer, Senhor, as ofertas que foram colocadas aqui. Ofertas, Senhor Deus, para o Teu reino. Ofertas, Senhor, para o Teu trabalho. Ofertas, Senhor Deus, que representa todo o amor, toda a nossa gratidão por tudo que Tu nos tens feito. Paizinho querido, continue conosco, Senhor Deus, orientando as nossas vidas, dando-nos sempre, Senhor Deus, força e vigor para continuarmos, Senhor Deus, a nossa vida terrena, sempre guardados, protegidos e dirigidos pelo Teu Santo Espírito. Te agradecemos, Senhor Deus, por esse dia que mais uma vez podemos vir aqui para Te cultuar. Agradecemos, Senhor Deus, por cada irmão aqui presente. Senhor, que cada um que aqui entrou, ele possa sair muito mais fortalecido e revigorado pela Tua palavra, que há de ser, Senhor Deus, dita pelo Teu servo, a palavra que Tu colocaste no seu coração, para que pudéssemos, Senhor Deus, cada dia mais estarmos prontos para Te servir e para sermos, Senhor, testemunhos vivas de Ti, para que a Tua palavra, Senhor Deus, fale bem mais alto das nossas vidas. Obrigado por tudo, Senhor. É com nosso coração grato a Ti, é que nós Te agradecemos. Em nome e por amor de Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém.
Como é bom viver e conviver com essa certeza de que nós podemos descansar nos braços do nosso Deus. Nada melhor do que isso para levantar o nosso ânimo, não é isso? Para animar o nosso coração e para nos impulsionar a continuar vivendo a vida cristã no nosso cotidiano. Abra sua Bíblia ou acesse o texto bíblico no celular, em 1 João capítulo 3, lá no final da Bíblia, não é Evangelho não, é no final, 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículos de 1 ao versículo 10. 1 João 3, de 1 a 10. Convido a congregação a se levantar, ouvindo reverentemente a palavra de Deus, que na tradução Almeida século 21 diz: Vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo que tem nele essa esperança, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo que vive habitualmente em pecado, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os pecados, e não há pecado nele. Todo que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim: quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem não ama seu irmão. Assim vivem os filhos de Deus. Vamos orar. Eterno Deus amado, Senhor Criador de todas as coisas, nosso Pai, damos-te graças por esta hora solene de culto, quando os nossos corações se veem diante da Tua palavra. Pedimos, Senhor, que esta leitura, ou antes a explicação desta leitura, ou tudo isso junto, possa realmente contribuir para que saiamos daqui crentes melhores. Ajuda-nos, ó Pai, a deixar aquilo que te desagrada e fazer aquilo que agrada ao teu coração. Abençoa cada irmão aqui, abençoa aqueles que nos acompanham também pelo rádio e pela internet, dando-nos a todos o ouvir a tua voz nesta hora. Nós oramos agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém. Queira sentar-se. Um dos maiores guerreiros da história chamava-se Napoleão Bonaparte. E ele tinha um cavalo. Se o cavalo era branco, eu não sei. Mas contam por aí que era o cavalo branco do Napoleão. Que cor que era o cavalo branco do Napoleão? E dizem até que branco era o nome, não era a cor. Bom, acontece que o cavalo de Napoleão um dia desgarrou-se ali de onde estava, soltou-se e saiu fugindo correndo. Ato contínuo, imediatamente, um soldado
um soldado do exército de Napoleão correu desesperado atrás, pegou o cavalo, segurou o cavalo e o trouxe de volta a Napoleão. Napoleão, evidentemente, ficou muito agradecido, e agradecido ele disse assim: obrigado, capitão. Mas era um soldado. Obrigado, capitão. O soldado não perdeu tempo, foi lá no seu alojamento, juntou todas as suas coisas e se transferiu para o alojamento dos oficiais. Não quis nem saber. Brincadeira ou não, o soldado entendeu que aquilo era uma promoção. Ele entendeu que era uma promoção. E até hoje é matéria de discussão se Napoleão realmente estava promovendo o soldado a capitão, dando um pulo assim, ou se houve um mal entendido. Irmãos, pela graça de Deus, não há nenhum mal entendido. Meus irmãos, vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, e agora nós o somos, o que realmente somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então, se Napoleão estava brincando ou não, Deus não está. Deus, quando nos chama de seus filhos, está falando sério. Ele nos ama e Ele nos quer perto do seu coração. Diante do texto lido, vamos descobrir algumas verdades que são importantes para a nossa vida cristã nesta manhã. A primeira verdade que salta desse texto para a gente é que nós somos filhos de Deus, não porque tenhamos nascido assim, mas porque Ele nos adotou. Ele nos adotou. Versículo 1. Vede quão grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus. Nós não nascemos filhos de Deus naturalmente, nós fomos feitos filhos de Deus posteriormente. É um processo que a Bíblia chama de adoção. Versículo 2 diz: amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. A Revista Corrigida diz: amados, agora somos filhos de Deus, dando a ideia de que antes não havia em nós essa condição, não éramos filhos de Deus. Então, se não éramos filhos de Deus antes, éramos filhos de quem, afinal de contas? O texto bíblico vai dizer, por exemplo, João 8,44, o vosso pai, diz Jesus, o vosso pai é o diabo. Ih, rapaz, eu não contava com isso. Dizer que Jesus dizendo que aquelas pessoas eram filhas do diabo. Se eu disser para alguém aqui na cidade que ele é filho do diabo, eu vou arranjar uma encrenca dos diabos, né? Uma encrenca sem tamanho. Você é um filho do diabo. E quem é você, rapaz? E aí eu vou ter uma briga. Então, para evitar essa briga, eu prefiro dizer: venha ser filho de Deus. Mas Jesus diz: o vosso pai é o diabo e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, ou como diz a nova versão internacional em português, quando ele fala mentira, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Versículo 8, aquele que vive habitualmente no pecado, nosso texto diz, é do diabo. Então, veja só, ou você é filho de Deus, ou você é filho de quem? O texto está dizendo, quem não é de Deus é do diabo. Não tem muro, não tem meio termo, não tem um caminho ali intermediário. O apóstolo Paulo em Efésios 2:3 diz que antes nós éramos por natureza filhos da ira. Filhos da ira, ou seja, pessoas cuja opção de vida atraía para si a ira de Deus. A ira de Deus. Também Paulo diz em Efésios 5:6 que nós éramos filhos da desobediência. Então, filho de Deus ou filho do diabo?
Quando eu comecei meu pastorado, eu era solteiro, não sabia cozinhar como não sei até hoje, não aprendi, vergonha, confesso. E eu almoçava num restaurante perto da minha casa, e o restaurante era de propriedade de um irmão, também de uma igreja batista, do lado. Não era exatamente da minha, mas todo mundo se conhecia, Vila Velha pequena na época, hoje é uma cidade grande, mas naquela época era pequena, e eu almoçava ali todo dia, e eu levava comigo um Novo Testamento, e enquanto a comida não era trazida, não tinha ainda esse sistema de aquilo, que é uma beleza, né? É uma mão na roda, uma mão no garfo. Então eu ficava esperando a comida ali sentado, o garçom me pedia tal, trazia o prato. Enquanto vinha, demorava às vezes, dependendo do prato, e eu ficava então lendo meu Novo Testamento. E o gerente daquele restaurante, seu Geraldo, um dia ele me viu lá lendo, aí ele veio na minha direção. Ele veio e começou, isso era o ano de 78, ele veio e começou a falar de vários assuntos, aí ele, de repente, falou da bênção que era a sua família. Minha família toda é evangélica, todo mundo, quem não é da Batista é da Assembleia de Deus, quem não é da Assembleia é da Maranata, aí foi falando as várias igrejas das quais a sua família, os familiares seus eram membros. Eu mesmo não sou crente ainda, ele falou, mas quem sabe um dia, né? Eu falei, quem sabe um dia? Vamos conversar sobre isso, Geraldo? Olha, é o seguinte, aí ele não escondeu a sua objetividade, ele foi direto ao ponto. Ele diz assim, olha, há uma coisa que me incomoda e que eu não aceito os crentes falarem isso. Eu falei, o que é? É os crentes dizerem que eles são filhos de Deus e nós não somos. A minha família fala isso, eu fico irritado com todo mundo lá em casa. Eles dizem, eu sou filho de Deus, o senhor não é, papai. E eu acho isso, acrescentou ele, acho isso extremamente orgulhoso. Olha, irmãos, vamos concordar numa coisa? Esta verdade, a de que nós somos filhos de Deus e quem não crê não é uma verdade que precisa ser comunicada sim ao mundo, mas precisa ser comunicada de uma forma amorosa. Nós não podemos chegar e dizer, filho do diabo, você é filho do diabo, e nos orgulharmos de que nós somos filhos de Deus. Não é para isso. Nós somos filhos de Deus pela graça. Versículo 1 diz, vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus. Então o fato de eu ser chamado filho de Deus não é mérito meu, não é mérito seu, é graça de Deus, Aí eu ri um pouquinho com a franqueza do seu Geraldo, perguntei se ele tinha Bíblia. Tem em casa, tem um monte de Bíblia. Perguntei se a Bíblia era verdade para ele. Ele falou, é verdade, para mim eu creio na Bíblia, creio. Então eu vou ler aqui um versículo para o senhor, não vou falar, porque não adianta argumentar a certas horas, né? Deixa a Bíblia argumentar. Aí peguei, abri, já estava no Novo Testamento na mão mesmo, abri João 8, mostrei o versículo 44 para ele. O vosso pai é o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Ele ouviu tudo com muita reverência, o que, aliás, já é um bom sintoma. Quando alguém ouve a palavra de Deus com uma certa reverência, ele está mostrando que o seu coração é sensível e que ele é temente a Deus. Tanto que Jesus diz em João 8,47, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Então, se a pessoa quer ouvir a palavra de Deus, olha, parabéns para você. Você já ganhou esse irmão pela metade. Só falta o Espírito agora chegar e completar a obra. O não querer ouvir já fecha a porta, é muito mais complicado. E às vezes na evangelização pessoal, nós temos essa experiência, né? A gente começa a falar, não, Bíblia não, que Bíblia? Bíblia é papel puro, não quero, né? Então, você vai falar o quê? Vai tentar, dizem os apologetas da fé cristã, eles dizem que você deve então argumentar pela veracidade da Bíblia, mas aí outro caminho, vai ser muito mais complicado chegar lá. É melhor, há muita gente receptiva, é melhor você chegar para alguém que já está de coração aberto. Li também para ele, já que o coração dele estava aberto, li também para ele João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12, que diz o quê? Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome de Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem, o quê? Filhos de Deus.
Veja aí o verbo tornar, é muito importante esse verbo, porque mostra que eles não eram antes, eles se tornaram depois. Depois quando? A saber, né? pode passar, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Então, voltando ao início, lá pode voltar ao início, que diz, mas a todos quantos o receberam. Ou seja, eu preciso receber Jesus. Isso não é pregador dizendo, é a Bíblia dizendo, irmão. Irmão Geraldo, é a Bíblia dizendo. Geraldo ouviu isso, irmão, não argumentou com a palavra, balançou a cabeça concordando, agradeceu, voltou para o caixa. Comi minha comida e depois fui lá no caixa, assinei a nota, pendurava sempre a conta, mas pagava no final do mês. Então, assim, mas o dono fez essa concessão, não, vai comendo e vai assinando, no final do mês acerta tudo lá, já tinha um desconto, era uma família, né? Na verdade eu comia em família, é como se fosse até sócio daquele restaurante, era muito interessante a experiência ali. E até hoje aquele pessoal é grande amigo e ainda mora em Vila Velha. Alguns dias depois, eu estou pregando aqui domingo à noite, aí eu olho lá atrás, quem entra? Seu Geraldo de cabelo branquinho, entrou, sentou lá, ficou quietinho, e aí no final do culto, antes do culto acabar, ele já foi embora. Aí no dia seguinte no restaurante falou, seu Geraldo, gostei de ver o senhor na igreja ontem. Eu fui lá ver o culto com vocês. No outro domingo, seu Geraldo de novo lá. Irmãos, ele foi vindo todo domingo. Aquela palavra do Senhor, a semente caiu num bom solo, o coração germinou, o coração foi propício para a semente germinar, e ele em seguida aceitou a Jesus, e aí se preparou para ser batizado, mas aí ele descobriu que estava com câncer, e o câncer o derrubou, e ele não conseguiu levantar mais, nunca mais, nem para ser batizado, não conseguiu. Mas a grande verdade é que um dia no céu, a gente vai encontrar o irmão Geraldo, porque a Bíblia diz que a todos quantos o receberam Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Por isso João diz, amados, versículo 2, agora somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. Você já é filho de Deus? Você que está aqui nesta manhã, você que nos acompanha pelo rádio, você que nos ouve pela internet, nos acompanha pela internet também, você já é filho de Deus, você tem certeza? Se você partir hoje, ou via câncer, ou via o que for, ou um atropelamento, ou uma bala perdida, ou um espirrou, caiu, morreu, de qualquer forma, você é filho de Deus? Não, mas todo mundo é... Não, rapaz, já falei que não é todo mundo que é filho de Deus. O que eu tenho que fazer para esclarecer mais? O que eu tenho que dizer? Nem todo mundo é filho de Deus, mas a todos quantos o receberam, a esses sim, a esses deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Tá bom? Então a primeira verdade de que o texto nos fala é que nós somos filhos de Deus porque o Senhor nos adotou, o Senhor nos chamou. É como se estivéssemos todos num grande orfanato. E o Senhor chegasse lá, olhasse assim e falou, você, eu quero adotar vocês, pode ser? Não, eu quero adotar, não, eu prefiro ficar aqui nesse orfanato imundo. É assim? Não, mas nós sabemos quanto desejo tem os órfãos. Aliás, nem todo orfanato é imundo, tá? Foi exagero ali, não tem orfanato imundo. O orfanato que cuida de crianças já é um lugar sagrado, vamos dizer assim, né? Desculpe aí os orfanateiros, não queria aborrecê-los, mas a verdade é que nós todos estamos num orfanato espiritual e o Senhor chega e diz, eu quero adotar você. Mas tem gente que, não senhor, eu prefiro ficar aqui é melhor, tem mais bagunça, eu passo fome aqui às vezes, não tem comida para todo mundo, os meninos batem em mim, os mais velhos, e eu quero ficar aqui mesmo, eu quero sofrer. É assim, tem gente que é assim, e vai piorar depois. Mas tem gente, não, tá, que maravilha, tem gente como João que diz, que grande amor nos tem concedido o Pai de sermos chamados filhos de Deus. Em segundo lugar, como filhos de Deus, nós seremos semelhantes a Ele. Como filhos de Deus, nós seremos semelhantes a Ele. Amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Isso que você é hoje é só um projeto daquilo que você será. Isso que você é hoje é um projetinho daquilo que você vai ser plenamente. Quando nós nos convertemos, diz a Bíblia, nós passamos a fazer parte da natureza de Deus. Nós começamos a nos tornar parecidos com Jesus, não é? Mas sabemos que quando Ele se manifestar,
Hoje, a nossa semelhança com Jesus é distante, é uma semelhança longínqua. Mas quando Ele se manifestar, quando Ele voltar, quando nós formos, então, irmãos, as nossas imperfeições serão passado, e nós estaremos e seremos, diz o texto, seremos semelhantes a Ele. Hoje eu quero ser semelhante a Ele, não consigo, mas então, quer dizer, no futuro, nós seremos semelhantes a Ele. Aí todas as invejas vão cair por terra, aí todos os ciúmes, todos os pecados, todos os crimes, todas as dificuldades com que convivemos nesta terra, tudo será pretérito. Nós seremos semelhantes a Ele. Hoje o processo é incompleto, mas Ele continua trabalhando em nós, e nós um dia estaremos e seremos, o verbo mais importante é o ser ali, seremos semelhantes a Ele, sem as limitações da carne, sem os limites da nossa temporalidade, nós viveremos para sempre com o Senhor. E o bom é saber, conforme Filipenses 1,6, que Deus continua trabalhando na gente. Deus continua trabalhando na gente. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Você não é um projeto acabado. Você ainda pode pendurar uma plaquinha assim nas suas costas. Em construção. Em obras. Em obras. Deus ainda está trabalhando em você, e quando Ele completar, no dia de Cristo Jesus, então nós seremos, como diz 1 João 3,2, seremos semelhantes a Ele. Terceira verdade, além de Ele nos ter adotado e no futuro nos fazer semelhantes a Ele, a terceira verdade que emana do texto é que os filhos de Deus alimentam apenas um ódio em seus corações. Os filhos de Deus alimentam apenas um ódio em seus corações. Você não acha estranho falar de Deus, filho de Deus, e falar em ódio? Não é? E pastor, isso aí não está casando, não casa com o sermão, risca esse terceiro ponto aí, porque ele não está casando. Falar em Deus, amor, amados, né? Vede que grande amor o Pai nos tem concedido, começou assim o texto. Agora dizer que nós temos um ódio, que associação tem os filhos de Deus com o ódio? Talvez seja o ódio do vizinho que não é crente, que perturba, que persegue o crente. Talvez seja ódio pela sogra exigente, talvez seja ódio pelo genro enjoado, talvez seja ódio pelo cunhado problemático. Que ódio é esse? Que ódio? Os filhos de Deus alimentam apenas um ódio. Veja o verso 3. Todo que tem nele essa esperança purifica a si mesmo, e assim como ele é puro. Versículo 6. Todo que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. 7. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. 8. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, olha esse versículo, 1 João 3,8, irmãos. Para isto o Filho de Deus se manifestou. 2 pontos. Isto o quê? Para destruir as obras do diabo. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou. E só o Filho de Deus conseguiria fazer isso. Santo como é, puro como é, Ele poderia inspirar-nos uma vida santa. E nosso desafio é ser semelhante a Ele hoje, embora não o consigamos plenamente, e um dia nós o seremos. Seremos plenamente parecidos com Ele. Em Salmo 97:10 diz assim: o Senhor ama os que odeiam o mal. É um trocadilho quase, né? O Senhor ama os que odeiam o mal. Ele preserva as almas dos seus santos, Ele os livra das mãos dos ímpios. Então, os filhos de Deus alimentam apenas um ódio. Que ódio é esse, irmão? Já conseguiu pegar? Conseguiu captar assim no ar? Que ódio é esse que os filhos de Deus alimentam e alimentam vorazmente em seus corações? É ódio a quê? Ao mal, ao pecado, exatamente.
Os crentes, os filhos de Deus, alimentam apenas um ódio em seus corações, é o ódio ao pecado. E aí eu me lembro de uma história que vem lá da antiguidade, de um líder cristão que foi preso por causa do seu compromisso com Cristo Jesus. As autoridades então ficaram debatendo meios e modos de o induzir a renunciar à sua fé. Vamos ver, vamos tentar um jeito, vamos tentar de outro, vamos tentar fazer com que ele pare com esse negócio de ficar seguindo a Jesus e anunciando Jesus. Então, uma das autoridades sugeriu o seguinte: olha, vamos fazer uma coisa, vamos confiná-lo num calabouço imundo, vamos colocá-lo numa prisão, não é, Júlio? Vamos colocá-lo numa prisão e deixá-lo lá, na prisão, e aí, num lugar isolado assim, ele vai renunciar à sua fé. Aí o outro coçou a cabeça e disse: sabe de uma coisa? Não funcionaria. Não funcionaria porque ele iria adorar a oportunidade de estar sozinho, para poder orar e meditar no seu Deus. Não vai funcionar. Colocá-lo. E aí eu apontei para o Júlio, porque eu contei agora há pouco na classe dos novos crentes, a história de um pastor comunista na Romênia. Um pastor na Romênia comunista. Um pastor evangélico que foi preso por causa da sua fé em Cristo e foi colocado na prisão, deixou lá 7, 8 anos, mofando. Quando acabou o regime, lembraram-se dele também, e ele foi solto. Não há regime eterno, irmãos. Um dia todos os regimes passarão. E esse irmão, nosso irmão em Cristo, saiu livre. E um jornalista italiano chegou perto dele e perguntou: escuta, como é que você analisa agora a sua experiência da prisão? O que você achou do tempo da prisão? Ele disse: eu sinto tanta falta da prisão. A jornalista falou: o quê? Sente falta da prisão? Eu sinto muita falta da prisão. Sinto falta porque lá eu possuía todo o tempo, eu dispunha de todo o tempo do mundo para orar ao meu Deus, para falar com o Senhor, para interceder por todos os crentes, por todos os pastores, pelo governo. Eu orava dia e noite sem cessar. E agora aqui fora eu tenho que correr atrás, tenho que pegar fila de banco, tenho que não sei aonde, tenho que abastecer. É tanta coisa que eu tenho que fazer que eu não tenho mais tempo para orar como eu tinha lá. Ai, que saudade que eu tenho da prisão da Romênia. Irmãos, os líderes, as autoridades continuaram. Essa foi uma história dentro da outra história. Então, já que confiná-lo não vai resolver, que tal a gente ameaçá-lo de morte? Vamos botar assim uma espada na garganta dele e dizer: você vai morrer agora se não renunciar à sua fé. Aí o outro falou: ei, rapaz, não vai adiantar nada, não vai adiantar nada. E, se eu conheço, ele vai até dar as boas-vindas à morte, porque esse povo é assim. Porque eles acreditam que depois da morte, aí sim é que eles vão ser semelhantes ao seu Deus, aí que eles vão se juntar mesmo ao seu Deus para sempre. Então, olha, a gente vai fazer um favor para ele, matando-o assim. Ih, rapaz, não tem jeito não tem como demover essa pessoa da sua fé. Finalmente o soldado que efetuou a prisão, teve uma ideia. Olha, só existe uma coisa que vai fazer esse homem sofrer e talvez abandonar a sua fé. Uma coisa, que coisa que é? Todo mundo quis saber. É fazê-lo pecar. É fazê-lo pecar. Ele não tem medo de nada, a não ser o pecado. Então, se a gente o fizer pecar, a gente conseguiu. Se a gente o fizer pecar, a gente conseguiu, rapaz. Irmãos, essa tática demoníaca tem sido utilizada até hoje. O diabo tenta de todos os modos nos desanimar. Não consegue? Aí ele entra pela ética, pelo nosso comportamento, e nos estimula ao pecado, e nos cria condições para pecar. E quanto mais descemos no pecado, mais e mais alegramos o inimigo. Paulo diz aos Romanos: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou, invertendo a ordem das frases aqui,
os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, então você está sendo guiado pelo Espírito de Deus. E será, podemos perguntar com toda tranquilidade, será que o Espírito de Deus levaria alguém a pecar? Será que o Espírito de Deus estimularia a gente a pecar? Spurgeon tem uma resposta muito interessante para essa pergunta. Ele diz assim: o Espírito Santo é como pomba, e a pomba não a vemos pousar na carniça. O Espírito Santo é simbolizado por uma pomba, e a pomba não a vemos pousar na carniça. Então, somos filhos de Deus porque Ele nos adotou, seremos semelhantes a Ele, temos um ódio terrível em nosso coração, um ódio que a gente deve nutrir dia e noite sem cessar, um ódio contra o pecado, porque aí fugiremos dele. Em último lugar, os filhos de Deus amam os seus irmãos. Versículo 10 diz: os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim: quem não pratica a justiça não é de Deus, vírgula, nem quem não ama seu irmão. E irmãos, olha, nós podíamos parar aqui e fazer uma outra reflexão só sobre essa última frasezinha aqui. Não é de Deus quem não ama o seu irmão. Não é de Deus. Porque o desafio de Deus para nós não é nem amar o nosso irmão, é amar a quem? Mateus 5,44, Sermão da Montanha: amarás o teu inimigo. Então o desafio é muito mais amplo, muito mais profundo, muito mais largo. O desafio é muito maior, é amar o inimigo. E se a gente não consegue amar o inimigo, não é? Então, talvez a gente ame o irmão, mas talvez o nosso irmão seja nosso inimigo. Talvez o próprio irmão seja. Então vamos parar com isso, não é? Vamos parar com isso. Mas lá no versículo 14 diz assim: nós sabemos, nós não lemos o 14, mas vou ler agora. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Ou seja, quem não ama ainda não se converteu, ainda não é filho de Deus, porque os filhos de Deus amam os seus irmãos. João diz que nós devemos amar não apenas, diz o versículo 18, filhinhos, não amemos de palavra, amo os meus irmãos, nem de boca, os meus irmãos são amados por mim, mas em ação e em verdade. Então não é ficar arrotando para um lado e para o outro, dizendo que eu amo o meu irmão daqui, meu irmão para lá, oh meu irmão, dando abraço falso. Pare com o abraço falso. Ame o seu irmão, concretamente. E concretamente quer dizer, não um amor teórico, mas um amor prático. Não um amor abstrato, mas um amor concreto. Não um conceito nebuloso de amor, mas um amor com os pés no chão. Ajudando, como? Ajudando quem estiver precisando de ajuda, talvez ao seu lado, talvez na porta do lado do seu apartamento, alguém esteja precisando da sua ajuda. Talvez você possa defender quem esteja sendo ameaçado, talvez você possa ensinar quem esteja sem conhecimento, está demonstrando amor. Talvez você possa levantar aquele que está caído, isso é amor. Talvez você possa perdoar o ofensor, isso é amor. Talvez você possa alimentar o faminto, talvez você possa trazer o afastado. Você pode ser uma bênção. Irmãos, no princípio da história da igreja, os cristãos morriam por sua fé, não é verdade? A gente lê isso nos manuais de história da igreja, eles morriam pela sua fé. E mais tarde, veja como é que a coisa degringolou. Mais tarde, aqueles crentes que morriam pela sua fé, aí passaram a matar por causa da sua fé. Coisa horrível. Matar por causa da sua fé. E aí entram as cruzadas de triste memória. Eu acho que já estava mais do que na hora de os cristãos começarem a viver a sua fé. Não precisa morrer por ela, mas se for preciso morreremos. Nem matar, muito menos matar por ela, mas vivê-la.
Vivê-la é o desafio do Senhor para nós. Eu pergunto nesta manhã: você já é filho de Deus? Já é filho de Deus? Ou continua teimando em ser apenas uma criatura? Não, eu sou criado por Deus e eu quero continuar assim, não quero ser filho, porque eu não quero perder a minha independência. Ah, coitado! Ah, coitado! Com o Senhor é que você vai experimentar plenamente a independência. O fato de você ser criatura dependeu apenas de Deus. Ele permitiu você nascer neste mundo, mas para ser filho dele, isso depende agora de você também. Deus está dando a você nesta manhã, meu querido irmão, minha querida irmã, a oportunidade de se tornar, lembra que o verbo que eu falei? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E nós podemos fazer isso nesta hora, nesta manhã, neste lugar. E onde quer que você esteja, convide Jesus para ser o Senhor da sua vida e você se tornará filho de Deus para sempre. Vamos orar. Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer o fato de que um dia Tu nos adotaste como filhos teus, mesmo não havendo em nós nenhuma virtude, não havendo em nós nenhuma coisa boa que levasse o teu Espírito a nos desejar. Ainda assim, Senhor, nos amaste, ainda assim, Senhor, nos amas, e ainda assim nos amarás para sempre. Obrigado, obrigado pelo teu amor, e pedimos que nos ajudes a corresponder a esse amor. Nós queremos, Senhor, viver para a Tua glória, nós queremos viver combatendo o pecado em nós e fora de nós, nós queremos viver, Senhor, para a Tua glória. Nós queremos ser filhos que não filhos que envergonhem o seu pai, mas filhos que possam dar honra ao seu pai por meio do seu comportamento. Ajuda-nos, pois, a nos comportar como bons filhos Teus. É a nossa oração nesta manhã, humildemente fazendo no nome do nosso irmão mais velho, o Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Nós estamos nos encaminhando para o final do culto, e eu queria então pedir a você o seguinte, oferecer a você a seguinte oportunidade. Quem sabe você está aqui nesta casa hoje, quem sabe você está ouvindo a palavra de Deus hoje, mas ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, ainda não conhece a Cristo como seu Salvador. E esta é a hora, irmão, esta é a hora. Ninguém é filho de Deus automaticamente. Aos que creem, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Quem sabe você esteja acompanhando cultos evangélicos há 10 anos, mas ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, ainda não convidou Jesus para ser o Senhor da sua vida e não se tornou, portanto, filho de Deus ainda. Você tem nesta hora a oportunidade. Enquanto a música vai ser executada, eu vou descer e vou estar ali perto daquele microfone e vou esperar você. Você que nesta manhã toma essa decisão ao lado de Jesus, eu vou pedir que você se levante e venha ficar ao meu lado. Quem sabe haja alguém que esteja excluído de alguma igreja e gostaria de voltar para casa, voltar para a presença de Deus, reconciliar-se, começar tudo de novo. É a hora, é agora. Este é o momento. Enquanto você ouve então o piano e o violino, mãe e filha, você sai do seu lugar e venha agora tornar-se filho de Deus.
louvamos a Deus pela vida de cada um aqui, e louvamos a Deus pela vida da Cláudia, que nesta manhã, corajosamente, vem aqui demonstrar que se torna também ela filha de Deus. Meus irmãos, a Eneida está aqui do lado, está emocionada, e eu entendo a emoção dela, porque veja só, o Ministério Pequenos Grupos Multiplicadores, acho que o primeiro PGM começou a funcionar foi na casa da Eliana. Dá para ver aqui, Eliana? Fica aqui do lado da sua irmã. Então, a Eliana abriu a casa dela para um PGM, Pequeno Grupo Multiplicador, você quer dizer isso, tá? Quem não sabe. E aí, o primeiro convertido lá daquele grupo chama-se Bruno. Tem quantos anos o Bruno? 12 anos. Bruno tem 12 anos. E o Bruno é filho da Cláudia. E hoje a Enê está dizendo, e o PGM está parando. Eliana... Está sempre de plantão, né? É muito difícil, o trabalho do Senhor é assim mesmo, a gente tem muito desafio, né? É a agenda da gente, é o trabalho, é o trânsito que não anda, é muita coisa, mas olha, não vale a pena? Olha aqui o resultado, a mãe, o filho já há algum tempo atrás, e agora a mãe também, as duas meninas, filhinhas também, estão lá na classe das crianças, também recebendo o leite da palavra de Deus, não é verdade? Então vale a pena a gente... E você, talvez que não esteja participando de nenhum grupo, nenhum PGM, nós temos aí PGM de Niterói a Guaratiba, nós temos, né, passando aqui pelo centro e vão embora. Se você não tem um PGM perto da sua casa, se não tem um pequeno grupo lá, talvez a sua casa possa ser um lugar para isso, né? Talvez o seu vizinho possa, talvez o seu vizinho esteja querendo abrir uma coisa assim e a gente não sabe. Tem gente querendo, você não vai acreditar, mas tem gente querendo a reunião na sua casa semanalmente. Então, vamos orar pela Cláudia, entregar essa decisão dela ao Senhor, né? E certamente ela tem muitas lutas na vida, como eu também tenho, você também tem, mas com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Senhor, aqui está a Cláudia, nós queremos entregá-la nas tuas mãos nesta hora. Ó Senhor, toma a sua decisão ao lado de Jesus, que ela tenha se tornado nesta hora, tua filha também. Os teus braços estão abertos para recebê-la, como me recebeu, como recebe a cada um de nós aqui. E se houver mais alguém, Senhor, desejoso de se tornar filho de Deus, que esta hora seja a hora da decisão. Ó Deus, abençoa a Cláudia, abençoa a sua luta, ajuda, Senhor, nas suas dificuldades diárias, para criar as crianças, abençoa o Bruno, que já é um pouco mais velho, e as outras crianças também, que sejam criadas com a Tua Palavra, e que o Evangelho faça toda a diferença na vida da Cláudia e na vida dos seus familiares. Abençoa o pequeno grupo multiplicador que se reúne na casa da Eliana, e que está sendo difícil por causa da agenda dela agora. Então, Senhor, nós pedimos uma outra porta aberta, onde esse grupo possa se reunir, e onde a preciosa semente do Evangelho continue sendo semeada. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos e os amigos que nos visitam nesta manhã, por favor, fiquem de pé, nós queremos expressar a nossa gratidão por tê-los aqui hoje. Não tem visitante hoje? Temos aqui o irmão, que é crente, que eu vi ele cantando ali durante o violino, ali outro irmão, irmão lá de Angola, não é isso? Irmão angolano, que está ali de volta, Deus abençoe, irmão. Muito bem, temos ali outros irmãos, casal, obrigado, Deus abençoe. Na galeria temos alguém? Ficou? Não tem ninguém não, então tá bom. Deus abençoe os visitantes que estão conosco nesta manhã, e nós queremos convidá-los, sabia? Queremos convidá-los a retornar, sabe que horas? 19 horas. Olha, irmão, final de Copa do Mundo foi problema para a gente? Final de governo vai ser, ou não, vai ser problema? Não vai ser problema, não é? O Brasil está tomando, as decisões são tomadas lá em Brasília, se o governo continuar, nós estamos aqui, se o governo cair, estamos aqui. Eu estarei aqui às 7 horas da noite. Se os irmãos não vierem, eu vou ficar sozinho. Não tem problema, eu prego no microfone e os irmãos ouvem no rádio. Mas eu queria que os irmãos viessem para cantar com a gente, cantar junto, tá bom? Então 19 horas é o culto, e como dizia Fernando Collor, não me deixem só. Atenção, internautas. Obrigado, internautas, pela sua participação também no culto desta manhã. De Niterói, Rio de Janeiro, nosso irmão Aloysio Monteiro de Almeida agradece pelo término do curso de Ciências Contábeis
com a nota máxima do MEC. A Deus toda a glória. A Deus toda a glória. E ao Aloysio, parabéns. Né? Já podemos colocá-lo na comissão de exame de contas, né? Hein, irmão? Aqui, ó. Curso de Ciências Contábeis com nota máxima do MEC? Tá pensando o quê, rapaz? Parabéns, Aloysio. Heloísa Santana, do Rio de Janeiro, assiste os cultos pela internet, mas quer assistir aos cultos de domingo de manhã em nosso santuário. Ó, irmã Heloísa, vai ser uma alegria vê-la aqui. Eu até pediria que a irmã viesse um pouco mais cedo. O culto começa às 10 horas. Chega 15 para as 10, passa ali dentro, na janela da recepção e pede: eu sou a Heloísa Santana e eu quero apresentar a irmã publicamente. Tá bom assim? Combinado? Então, domingo que vem, hein? Aliás, domingo que vem eu não estarei aqui, mas a igreja vai estar. Frida da Silva, de Vila Velha, agradece a vida do pastor, obrigado, e pede oração por sua família e pelo nosso Brasil. Ótimo. Obrigado, dona Frida. Anelise Portugal e Maurício Soares, de Bebê Novo, né? Não podendo vir ao culto, estão cultuando a Deus junto com o coral Nicéia Sorém e sua filha Olívia. Conhece a Olívia? Vocês conhecem a Olívia? Nasceu Olívia. Daqui a pouco vai ser apresentado na igreja. Desejam a todos um domingo abençoado, sentem saudades. Nós também, viu, Anelise e Maurício? Mas espero que vocês estejam dormindo bem e amamentando direitinho. Edgar Lemos e Esther Lemos, Adésia Carvalho, são de onde? Valinho, São Paulo, os irmãos já sabem. Eles agradecem ao Senhor os hinos, os cânticos, o conjunto instrumental e a inspiradora mensagem. Obrigado, Edgar e família. Ezequiel, bem-vindo. Ele é de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Ezequiel, bem-vindo. Bem-vindo, Ezequiel. Ele agradece a palavra abençoada. Muito obrigado. De Imperatriz, Maranhão, Paulo Roberto Gomes pede oração para arrumar emprego. Interessante isso, né? Arrumar emprego. Tá certo. Quem está sem emprego tem o quê? Arrumar emprego. Aliás, tinha um conselheiro lá nos Estados Unidos, um programa de televisão, que dizia assim: se você está desempregado, o seu emprego, sabe qual é que é? Procurar emprego. É isso mesmo, né? Se você está desempregado, o seu emprego é procurar emprego. Vamos orar então para que o Paulo Roberto Gomes ache que ele está procurando. Ok. As Déboras, tem um aviso para os irmãos. O prazo para as irmãs que ficaram de escrever aquela cartinha para as prisioneiras, lembra? Cartinha para as detentas. O prazo está acabando. É domingo, próximo domingo. Não esquecer do sabonete, que precisa ser branco. Depois eu quero que a Rita me explique por que o sabonete tem que ser... Acho que é a polícia que determina, né? Tem que ser branco. Tem uma razão por que tem que ser branco? Facções. Tem facções lá dentro que se identificam por cores diferentes. Então, para a gente não tomar partido, olha que coisa, né? Que coisa interessante. Então, para não tomar facção, lado de uma facção, tem que ser sabonete branco. Eu vou escrever isso, eu preciso dessa informação, né? Tudo será entregue a Maximira, Sandra ou Deise Costa, integrantes do Desperta Débora. Que maravilha. Tem um vídeo, né, pastor Márcio? Tem um vídeo dos acampamentos adolescentes e depois tem um vídeo de missões. 2 videozinhos, não vão demorar 2 minutos os 2. Quer ver só? Hoje é sem som, viu, irmãos? Cinema mudo. (21 a 24 de abril). Foi o Lucas que produziu esse vídeo. Lucas, você tirou o som de propósito? Não? Porque, rapaz, surgiu um efeito fantástico. Que dia que é o acampamento, irmãos? 21 a 24 de abril, tá? Meus irmãos prestaram atenção. Mais do que se fosse o som batendo. Aí com o som seria mais complicado. Mas aí tirou o som, chamou a atenção. Agora dos jovens. Dos adolescentes, né? Dos adolescentes. De missões, desculpe. Também é mudo.
melhor, né? Interessante. Pronto. Comunicou, né? É sobre o quê? Agora vem a prova. Sobre o quê? Sobre seminário de refugiados que vai acontecer aonde? Aqui, nossa igreja, que dia? 29, que é sexta-feira. Sexta-noite e sábado, a partir das 9 horas. É isso aí. Olha, irmãos, refugiado é uma crise geral, você está acompanhando, né? Até o Papa pegou uma família de refugiado e botou no avião dele e levou para Roma. Então, alguma coisa tem que ser feita. A mensagem é essa, alguma coisa tem que ser feita. E nós estamos fazendo também alguma coisa. E estamos preparando os crentes para receberem os refugiados que estão chegando. Daqui a pouco você vai ter um vizinho todo coberto de véu, uma vizinha, sabia? Então tá. Os adolescentes, os adolescentes ou os jovens? Juniores. Os juniores estão hoje encerrando o seu congresso, né? Estão encerrando hoje. Então, à noite, eles vão estar aqui conosco, já encerrando o culto, tá bom? Então, oremos por eles, por isso que nós temos vários jovens também trabalhando com eles lá, a equipe imensa, uma equipe tão grande quanto os participantes do próprio retiro. Irmão, tão bom ver você aqui, né? Certamente você tem alguma bênção para agradecer ao Senhor, e agora eu vou convidar você para vir aqui ficar ao meu lado, nós queremos orar, encerrando o culto, agradecendo esse momento de culto, e pedindo a Deus que abençoe a nossa terra, né? O nosso Brasil. Irmã Modi, a senhora pode vir aqui orar agora, encerrando o culto? Ela vai orar então pelos irmãos que têm os seus pedidos, suas gratidões para expressar, pode vir aqui agora. A irmã Modi Monteiro da Costa Nunes vai nos despedir com uma palavra final de oração, ela que foi exemplar funcionária da Receita Federal durante muitos anos, não é? Enfrentou muitas lutas, que eu sei, e ela então estará orando agora para que esse dia em nosso país seja um dia de paz, né? Um dia de paz, seja qual for o resultado. O resultado, né, para mim, é o menos importante agora. Agora o importante é a paz entre os irmãos brasileiros. Então, uns têm bênção para agradecer, outros têm bênção para pedir. Ué, é o Luiz Monteiro? Ah, ele aqui, ó. O rapaz que passou no MEC com a nota máxima. Você mandou o negócio e veio correndo atrás? Mandou o e-mail? Ah, você mandou... Ele mandou o e-mail de dentro do culto, irmão, olha só. Tá certo. Parabéns, viu, irmão Luiz? Deus abençoe. Acho que quando eu falei para ele, agora vamos colocá-lo na comissão de exame de contas, aí ele já se apareceu logo aqui, já veio aqui agradecer. O curso da Mackenzie, sou coordenador do curso. O curso da Mackenzie Rio, é o coordenador do Mackenzie Rio. Olha que coisa boa. Jovem, você que está precisando de uma orientação vocacional sobre que curso fazer, fala com o representante do Mackenzie aqui, ó, aqui no Rio. Pode vir aqui, tá? Estamos aqui, casal também, vamos orar então. Mamode, fique de pé, vamos orar, e depois da oração, se você quiser, você pode abraçar o seu irmão, se não precisa abraçar, porque eu sei que a H1N1 está assustando muita gente, então, na dúvida, não ultrapasse. Oremos. Santíssimo e eterno Deus, a Ti seja dada, Senhor, toda a honra, toda a glória. Queremos, Senhor, Te agradecer por todas as bênçãos que Tu tens concedido a todos nós. Obrigada, Senhor, por todos os livramentos, por muitos que nós nem temos conhecimento, mas sabemos da Tua graça, do Teu poder e do Teu amor para conosco. Obrigada, Senhor, pela igreja que nos faz crescer na Tua graça e no Teu conhecimento. Obrigada, Senhor, pelo sermão que ouvimos hoje, que possamos realmente seguir todos os Teus passos, para fazer tudo de acordo com a Tua vontade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas iniquidades, e faze-nos cada vez mais fiéis à Tua palavra. Queremos Te agradecer também aqui por todas essas pessoas que estão aqui, porque Tu sabes o que elas têm no seu coração para Te agradecer, Senhor. Agora Te pedimos também
perdão pelos nossos pecados, que possamos cada dia mais ser semelhante a Jesus. Senhor, queremos te pedir especialmente hoje pelo nosso país. Só Tu sabes, Senhor, o que é melhor para nós, o que é bom para nós. Cada um de nós tem os seus privilégios, mas só Tu tens poder de saber, Senhor. Por isso te pedimos a Tua direção, a Tua orientação, para que tudo seja feito somente de acordo com o Teu querer. Todas essas coisas te pedimos em nome do Teu Filho amado, nosso Salvador, agora e para todo sempre. Amém.